Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais debatidos e, olha, mais fundamentais da nossa cultura, a verdade. Afinal, o que ela é? Será que dá para conhecer a verdade? E o mais importante, por que ela importa tanto? Vamos juntos desvendar o que a nossa fonte de análise tem a dizer sobre tudo isso. Essa frase é um clássico do cinema, né? E ela captura com perfeição o conflito central que a gente vai explorar aqui. Essa nossa relação tão complicada com a verdade. Parece que, às vezes, a gente simplesmente não dá conta dela. E aqui a gente já começa com um paradoxo bem interessante. Nós exigimos a verdade absoluta quando se trata da nossa saúde, do nosso dinheiro, da nossa segurança. Ninguém em sã consciência quer que um médico ou um piloto de avião diga que a segurança é relativa. Mas quando a conversa muda para moralidade ou religião, de repente a ideia de que a verdade é só uma questão de opinião pessoal vira algo super comum. Curioso, não? Para a gente conseguir desvendar essa questão, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos investigar essa contradição. Depois, vou apresentar uma ferramenta para identificar argumentos que, digamos, não param em pé. Na sequência, vamos explorar se é possível mesmo conhecer a verdade, analisar o que as religiões dizem e, por fim, entender por que tudo isso realmente importa no nosso dia a dia. Então, vamos começar por essa divisão estranha. A primeira parte da nossa análise foca exatamente nisso. De um lado, a vida prática, onde a verdade é inegociável. Do outro, o mundo das ideias, onde tudo parece flexível. Por que será que a gente age assim? Agora se preparem para uma ferramenta de pensamento muito, mas muito poderosa, que a nossa fonte chama de tática do papaléguas. O nome é divertido, mas a função dela é séria. Nos ajudar a perceber em segundos quando uma afirmação se contradiz e se autodestrói. Vamos pegar um exemplo clássico, uma afirmação que a gente ouve bastante por aí. Não existe verdade. Parece uma frase de efeito, né? Mas vamos olhar mais de perto. Essa frase é um exemplo perfeito de uma afirmação autodestrutiva. Pensa bem, se for verdade que não existe verdade, então a própria frase, que está se apresentando como uma verdade, automaticamente se torna falsa. É um paradoxo, ela desmorona sozinha. O processo é bem simples. Primeiro, a gente isola o que está sendo dito. Depois, aplica a regra da própria frase a ela mesma. E pronto, a contradição aparece na hora. É que nem o coiote do desenho, sabe? Ele corre para além do penhasco e só cai quando percebe que não tem mais chão debaixo dos pés. E exemplos não faltam. Toda verdade é relativa. Ué, mas essa afirmação é relativa ou absoluta? Não existem absolutos. Tem certeza absoluta disso? Percebe? Essas frases simplesmente não se sustentam sobre o peso da própria lógica. Tá bom, mas e na vida real, como isso funciona? Vamos ver essa tática em ação através de uma conversa fascinante que a nossa fonte relata. É um diálogo com um homem chamado Dom, que se dizia agnóstico. A conversa começou com uma pergunta bem direta, daquelas que fazem a gente pensar. Mas a resposta do Dom foi o que levou o diálogo para um caminho totalmente inesperado. De cara, o Dom se posicionou de forma bem confiante. Ele era ateu, ponto. Não acreditava em Deus. Uma afirmação bem clara, bem direta. Só que bastou uma única pergunta. Você tem certeza absoluta de que Deus não existe? Para ele recuar. Ele admitiu que não tinha certeza absoluta e na hora mudou de posição. Agora ele era agnóstico, alguém que basicamente não sabe. Quando foi pressionado a definir melhor o que ele queria dizer com ser agnóstico, o Don fez a sua afirmação mais forte. Ele se declarou um agnóstico decidido, cuja crença principal é que é impossível saber qualquer coisa com certeza. E aqui, sem perceber, ele armou a própria armadilha para a tática do papaléguas. E essa é a virada. A pergunta expõe a contradição no coração do argumento dele, porque para saber com certeza que nada pode ser conhecido com certeza, ele precisaria saber pelo menos uma coisa com certeza. A afirmação dele se autodestrói na hora. Fim de jogo. Agora vamos para outra grande questão. Aquela ideia de que todas as religiões são, no fundo, caminhos válidos para a mesma verdade. Para explorar isso, a fonte analisa uma parábola que todo mundo já deve ter ouvido falar. A história é a dos homens cegos que tocam partes diferentes de um elefante e, claro, chegam a conclusões totalmente diferentes sobre o que ele é. A moral que geralmente se tira disso é que cada religião tem só um pedacinho da verdade e nenhuma delas tem a visão completa. Mas agora vem a parte interessante, a pergunta que a fonte nos faz.
qual é o ponto de vista de quem está contando essa história. Já parou para pensar nisso? E aqui está o ponto. A única maneira de um narrador saber que cada homem cego está só parcialmente certo e, portanto, errado sobre o todo, é se o próprio narrador consegue ver o elefante inteiro. A parábola, ironicamente, só faz sentido se existir uma verdade objetiva e completa que alguém, de fora, consegue enxergar. E não é só uma questão de lógica. Quando a gente compara as doutrinas centrais das grandes religiões, as contradições são enormes, são gritantes. Elas discordam sobre a natureza de Deus, sobre a realidade do mal, sobre o caminho para a salvação. Não são só interpretações diferentes do mesmo elefante. São, na verdade, animais completamente diferentes. São visões de mundo que se excluem mutuamente. Certo, já falamos de lógica, de conversas, de parábolas, mas, no final das contas, por que isso tudo importa? A resposta é bem direta, porque ideias têm consequências. O que a gente acredita sobre a verdade molda o mundo em que vivemos. C.S. Lewis capturou isso de uma forma muito poderosa. Ele argumenta que, se a gente ensina que não existem verdades morais objetivas, como virtude ou honra, não podemos depois ficar surpresos quando as pessoas não agem de forma virtuosa. É como se a gente estivesse removendo o órgão, mas ainda esperando que a função seja executada. E aqui a gente chega no coração do argumento da nossa fonte. A nossa ideia sobre a verdade não é só um exercício intelectual. Ela é a base sobre a qual a gente constrói nossas vidas, nossos valores, nossa sociedade. Rejeitar a verdade objetiva pode até parecer libertador no começo, mas pode ser a primeira peça de dominó a cair, levando a consequências que a gente nem imagina. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se, como a fonte argumenta, a verdade não é relativa, mas sim algo real e que pode ser conhecido, qual é a nossa responsabilidade diante disso? O que isso muda na forma como a gente vê o mundo e vive as nossas vidas?